Pessoal, o próximo passo é determinar o momento no próximo ponto de parada, aqui da esquerda para a direita, que é a rótula 1. Momento na rótula vai ser sempre igual a 0. No entanto, eu vou provar para vocês como o momento dá igual a 0 aqui na rótula 1. Olhando para o lado esquerdo, então, eu tenho a reação de apoio em A, 116,25, vezes a distância até a rótula, que é de 10 metros, para cima, momento positivo, conforme a convenção. Tenho gerando momento positivo também a carga pontual, a reação de apoio em B, de 318,75, vezes a distância até a rótula de 2 metros. E gerando um momento negativo, eu vou ter o carregamento distribuído de 36 kN, que nesse caso está aplicado nos 10 metros, vezes a distância entre o centro de gravidade da carga e o local da rótula 1. Então, se a carga está aplicada em 10 metros, o centro de gravidade vai estar a 5 metros, na metade da distância. 5 metros em relação à rótula 1. Isso vai dar um valor de 116,25 vezes 10, menos 318,75 vezes 2. Opa, desculpa, pessoal, aqui é mais. 116,25 vezes 10, mais 318,75 vezes 2, menos 36 vezes 10 vezes 5, e fecha justamente 0, que é o momento fletor onde eu tenho rótulas. Nosso próximo ponto de parada, olhando para o lado esquerdo, vai ser o momento no ponto E, que é bem aqui no meio do vão entre rótulas. Vou continuar olhando para o lado esquerdo nesse caso. Momento em E, aqui para o lado esquerdo, então, vamos considerar as mesmas cargas nesse caso, né? 116,25 positivo, vezes, nesse caso, 8, mais 2, mais 3, são 13 metros de distância entre o ponto A e o ponto E, mais 318,75 vezes a distância até o ponto E, que nesse caso é de 5 metros, menos a carga distribuída de 36 kN por metro, que está aplicada aqui em 10 metros, né? Não está aplicada em 13 metros, esse trechinho aqui não tem carga distribuída. Ela está aplicada a 10 metros. E o centro de gravidade dessa carga é na metade dos 10 metros aqui. A 5 metros do ponto A e 5 metros do ponto da rótula 1. Então, soma-se esses 5 metros entre o centro de gravidade da carga e a rótula 1, mais os 3 metros entre a rótula 1 e o ponto E. Então, isso é vezes 5 mais 3 metros. Entenderam, pessoal? Isso aqui é um ponto que gera muita dúvida, né? Porque o centro de gravidade da carga é o local onde ela é representada, onde está toda a concentração de forças. E nós temos que sempre calcular a distância entre esse local da concentração de forças até o ponto em que desejamos determinar o momento. 116,25 vezes 13, mais 318,75 vezes 5, menos 36 vezes 10 vezes 8, né? 3 mais 5 vezes 8. Isso dá um momento de 225 kN/m. Agora, o momento na rótula 2, eu já vou colocar que ele é igual a 0, porque eu sei que o momento em rótulas é igual a 0. Se vocês quiserem calcular para provar que isso aqui de fato é 0, vou deixar a critério de vocês. No ponto C, para determinar o momento, verifiquem que é muito mais fácil olhar para o lado direito, que tem muito menos cargas, do que olhar para o lado esquerdo. Então, vou fazer o quê? Um momento em C, olhando para o lado direito. Então, olhando para o lado direito, eu tenho
a reação de apoio em D, que nesse caso, ó, tá para baixo aqui, gerando um momento negativo, né? Menos 1,5 vezes a distância até o ponto C de 6 metros. Tenho a carga negativa distribuída de 12 kN aplicada em 6 metros. Isso multiplicado pela distância entre o centro de gravidade da carga e o ponto C, que é justamente a metade da aplicação, pois trata-se de um retângulo, 3 metros. O momento em C, nesse caso, é igual a menos 1,5 vezes 6, menos 12 vezes 6 vezes 3. Então, isso dá um momento de menos 225 kN vezes metro. E o momento no ponto D, olhando para o lado direito, né? Ao lado direito do ponto D, eu não tenho carga nenhuma. Então, o momento à direita do ponto D é igual a zero. Falta a gente determinar também o momento máximo, né? Em que x é igual a 3,32 metros. Lembrando que isso foi calculado junto com o diagrama de esforço cortante aqui, que a gente determinou o valor de x igual a 3,32 metros em relação ao ponto A. Então, esse 3,32 é em relação a A. Em relação a A. Então, o momento em x igual a 3,32, vou olhar para o lado esquerdo, nesse caso, é igual a reação de apoio em A, 116,25, vezes a distância de 3,32, que é a distância até o ponto do momento máximo, positivo porque a carga está voltada para cima, menos a carga distribuída de 36 kN, vezes a distância de 3,32, é como se a gente estabelecesse uma seção aqui, ó, com uma distância de 3,32 metros em relação a A. Nessa seção, a carga, então, está aplicada em 3,32 metros e o centro de gravidade dessa carga está na metade dessa distância. Então, 3,32 dividido por 2. Ó, vamos dar uma olhadinha aqui no desenho explicatório, né? Aqui tá a reação de apoio em A e aqui tá a seção a 3,32 metros de A. Então, o centro de gravidade dessa carga tá na metade da distância, tá bem no centro aqui, um pouquinho fora de escala, mas tá na metade da distância. E a metade da distância de 3,32 até a seção vai ser justamente o 3,32 dividido por 2. Então, o momento máximo dessa viga é igual a 116,25 vezes 3,32 menos 36 vezes 3,32 vezes 3,32 dividido por 2. Isso resulta num valor de 187,547 kN vezes metro. Agora, a gente vai para a próxima etapa, que é desenhar esse diagrama de momento fletor.